E hoje, dando início a esse projeto, vamos falar com Santa Luz. Conhecer a sua história desde a infância até o empreendimento atual. A ideia é entender o que o moldou, o caminho que ele percorreu até aqui, o quanto ele já evoluiu e o quanto ainda espera evoluir. Vamos lá? E aí, Santa? E aí? Do Filé, obrigado por ter aceito aí o convite. Vamos fazer um treino leve e conversar um pouquinho para conhecer a sua história. Vamos ver. Faça as honras. Vamos jogar um treino. A ideia é que a gente possa te conhecer para além da empresa. Então eu quero que você abra seu coração contando a sua infância. Vamos para a parte inicial, vamos para a infância. Pronto. É o tempo que eu vou aquecendo Vai aqui. aquecendo. Na realidade, Juan, até o nome Santa Luz é interessante. Porque quando eu vim para Cansanção, eu morava em Santa Luz. Meus pais se separaram, eu vim aqui para Cansanção acompanhando meu pai, que mesmo foi São Paulo. E daí começou a minha história. Fui atleta de futebol. Cheguei aqui em 97 e ninguém me conhecia, mas jogando futebol nos campos aí. Nos terrões. Nos terrões. E o pessoal não sabia meu nome, mas sabia que eu tinha vindo de lá. E daí começou, corre Santa Luz, pega a bola Santa Luz. E daí surgiu o nome de Santa Luz. E a história é que ninguém sabe teu nome até hoje, né? Pouquíssimas pessoas. E daí peguei o apelido, mas meu nome é interessante. Que eu acho que acredito que só quem saiba é quem trabalha comigo na escola, que também é outra etapa que eu vou estar falando. Mas daí o meu nome de Santa Luz. Estou aqui em Cansanção e logo que cheguei em Cansanção comecei a ajudar meu pai a cortar carne na feira, aquele Magarefe. Você falou que veio com quantos anos para Canção? Eu vi em 97. Você tem quantos anos? Eu tô com 47 anos hoje. E daí me ingressei no ramo de Magarefe. E quando foi nos anos de 2001, abri o concurso para a prefeitura, professor, e fiz, e graças a Deus passei. E comecei a ensinar aqui em Cansanção, em 2001. Ensinava no período da tarde e no outro período eu ajudava meu pai. Ainda segui com Magarefe? Magarefe professor. Magarefe professor. Aula de Trabalhei quê? muitos anos. Eu sou professor de matemática e educação física. Trabalhei muitos anos, mais de 15 anos como matemático. E de 2012 comecei a atuar com educação física também na sala de aula. Então, interessante esse nome Santa Luz. E muitos anos trabalhando com carne, mas já gostava de treinar. Comecei a treinar, fazer musculação em 2005. Comecei a fazer as atividades de musculação. Mas eram atividades mais para Futebol. ocupar o tempo, não tinha o interesse pela musculação, até mesmo porque há 20 anos atrás era tudo pouquinho, diferente. Né? Foi quando eu tava começando, tenho 20 anos essa profissão aqui, para dizer. Profissão, né? 20 anos de treino. E mais uma coisa, você quando Magarefe, você ajudava seu pai só no corte ou você ajudava ele a administrar o negócio? Ajudava ele no corte, depois Você aprendeu a de administrar o alguns negócio com anos ele? eu aprendi e comecei a trabalhar para mim mesmo. Eu cortava carne ali na feira, né? No açougue. Trabalhei muitos anos no açougue. Depois fechou os matadouros municipais, né? Foi todo mundo abater os bois em serrinha e aí eu abri o frigorífico ali, um açouguinho ali perto do açougue municipal, onde trabalhei por algum tempo e acabou não dando certo. E daí apareceu a academia de minha vida de verdade, porque eu já treinava. Eu. E aí eu já treinava e
Certo dia, a empresa que eu treinava, a academia, faltou um funcionário e a gerente até comentou comigo, por ser muito conhecido na cidade, se eu conhecia alguém que queria trabalhar. Eu falei para ela que queria trabalhar. Ela não acreditou até então, porque eu já, professor, já vinha de um comércio com meu pai e topei, fiz a experiência onde eu comecei a me apaixonar pelo meio da musculação, que realmente eu comecei a me dedicar mais, comecei a estudar, a pesquisar e daí fazer a faculdade de Educação Física. Há quanto tempo atrás? Isso em 2010, 2009 para 2010, mas eu vim estudar a Faculdade de Educação Física em 2013 para 2014. E daí comecei a trabalhar na academia, gerenciei essa academia por muitos anos. E engraçado que nesse meio tempo eu recebi um convite também, gerenciando a academia, para assumir uma secretaria de cultura em Nordestina. Acabei aceitando, fui. Na cidade vizinha. Cidade vizinha. Mas acabou também passando o período de 4 anos e retornei para Cansanção novamente. E daí só queria trabalhar como personal particular. Gostou. Então você já atuava como professor, saiu, foi para a Secretaria Nordestina, retornou ainda, estava como professor? Retornei para a sala de aula como personal trainer, que eu tinha pegado uma licença, muitos anos que eu não tinha pegado a licença, e atuava pela manhã como personal particular, pela tarde como professor e à noite como personal particular. Não parava? Não parava. Interessante que você até hoje... Vou botar um pezinho mais? Vamos. Interessante que você até hoje 5. está nas 3 áreas de emprego, né? Ele é funcionário público, ele é profissional liberal, ainda como personal trainer, e hoje na academia. Então ele trabalha nas 3 áreas que é possível trabalhar, não para, é quase o pai do Cris. Mas é isso, Santo, você me contou até tá em personal aí. Quando foi que surgiu o desejo para que você... Quando foi que você idealizou um negócio próprio? Porque a gente sabe que as pessoas têm medo, né? É comum ter medo de empreender. Alguns pensam que é fácil até tentar e outros têm o desejo, mas tem medo. A palavra certa é o medo. Quando você estava lá com seu pai, por isso que eu perguntei, que você estava ali aprendendo um pouco, provavelmente aprendendo um pouco sobre gestão, ali surgiu o desejo, veio surgir depois. Quando foi que isso acendeu, essa chama do empreendedorismo acendeu em você? Na realidade, eu tive, vamos dizer assim, um pequeno negócio que foi na época que eu cortava carne com meu pai. Eu coloquei um açougue, como eu te disse, e acabou não dando certo. Então, querendo ou não, eu já tive essa experiência, que o açougue não acabou dando certo e desistimos. E daí, eu já estava na academia e trabalhava na escola, mas a escola eu só trabalho 20 horas, que é o período vespertino. Então, eu queria algo que ocupasse o meu dia, porque eu sou muito imperativo. E daí eu na academia... Quis trabalho. Queria ocupar mais o meu tempo durante o dia. Aí foi quando a gerente da academia estava procurando um funcionário e dali mesmo eu me dispus a trabalhar na academia. De início interessante que ela não acreditou. E aí ela, gerente, foi procurar os donos para daí eu começar a dar o pontapé para fazer o teste, para ver se realmente eu ia ficar. E aí, cara... Eu me joguei primeiro mês e vi que era isso que eu queria. E aí passamos nessa parceria com essa empresa há mais de 10 anos. E não deu certo, eu acabei saindo da empresa, fui para a secretaria, como eu te falei. Depois voltei como personal e trabalhava na escola. Então, Santa, a gente conversou um pouquinho ali sobre sua infância, entendemos um pouquinho da sua fase de trabalho, as 3 áreas que você trabalha ainda hoje. E agora eu quero entrar de vez no foco principal, que é o empreender, né? A gente pensa muitas vezes, as pessoas que não estão nesse meio acreditam que é fácil. Acham que o empresário não trabalha, acham que o empresário não tem suor, e é justamente esse ponto, essa é a minha ideia, de demonstrar os sacrifícios que a gente faz, principalmente no início do empreendimento, né? O quanto a gente abdica do dia a dia, o quanto a gente deixa
muitos prazeres da vida de lado para empreender. Então, a partir de agora, a gente vai entender um pouquinho mais, eu quero que você me diga um pouquinho mais, desde da continuidade da sua ideia de empreender até o dia de hoje. Os perrengues que você passou, por favor, me conte. Eu quero saber, tá? As dificuldades, o que você aprendeu, como foi esse caminho até aqui, né? Até estar com essa empresa hoje estabelecida. Me conte aí que eu vou respirar para fazer o treino aqui. Isso. Na realidade, ao voltar da cidade vizinha que eu atuava como secretário, eu decidi retomar a minha rotina aqui em Cansanção novamente na sala de aula, que eu estava de licença, e atuar só com personal particular. E aí comecei novamente pegar os personagens, treinar os alunos, e o período da tarde, que eu sempre ensinei à tarde, para minha sala de aula. Mas daí peguei um personal, 2, quando eu abri o olho, eu tinha 25 personagens particulares. No dia, como é que você fazia isso por hora? No dia, tinha horário que eu pegava 2, quando era 3 do sexo feminino, dava para treinar 3 no horário, sexo masculino 2, ou seja, eu tinha de 5 da manhã a meio-dia e tinha de 5 da tarde às 10 da noite para treinar esses 20, 25 personagens, isso de acordo, porque também tinha aluno que não treinava os 5 dias, tinha aluno que treinava 3 dias, sim, semanais, então dava para fazer esse jogo. E nesse período, treinando meus alunos, eles sempre me davam ideias. Como eu já não estava mais nessa empresa que iniciei, que fui gerente, acabei indo para outra academia, treinar esses alunos em outra empresa, eles me davam sempre uma ideia: Santa, você tem que pensar em você agora. E aí, tá na hora de você ter o seu próprio negócio. Então aquilo foi me abrindo um leque, me dando incentivo, mas a gente cria um receio e a gente tem um medo se vai dar certo ou não. Todo mundo que vai empreender tem aquele medo e aquele receio. Até que é um risco, né? Você coloca o dinheiro, muitas vezes está guardado, ou faz um financiamento, você acaba, por vezes, é comum que você acabe criando dívida para que o empreendimento possa surgir. E na realidade, a gente que está no meio, eu sempre estive no meio, não como o dono do negócio, mas como gerente, como funcionário há muitos anos, a gente sabe que é um meio muito caro. Sim. Não é um meio barato. Então eu tinha esse medo, baratos, esse receio, justamente por ser um meio caro. Então todo mundo me conhece na cidade, eu nunca fui um cara empreendedor e nunca fui um cara de muito dinheiro. Eu era um funcionário público e sou um funcionário público. E atuava como personal particular, justamente para absorver essa renda extra, para complementar essa outra renda da prefeitura, enfim. E daí os alunos me incentivando, e aconteceram algumas ocasiões que me deixou um pouquinho triste, em alguns ambientes que eu trabalhava, e aquilo me deixou um pouco frustrado, e aí eu comecei a memorizar o quê? Eu tenho que abrir o meu próprio negócio, porque eu tenho uma visão de como vai ser, e eu acho que vai ficar não fácil, mas menos difícil de implantar uma cultura nesse negócio, porque eu vou ser o dono, então de início eu quero implantar essa cultura, que é uma cultura de acolher, uma cultura de cuidar, uma cultura de se preocupar com os alunos, que eu sempre tive isso desde quando atuava em outras academias. E daí preocupado, muito preocupado, e certo dia um aluno mesmo assim, que eu não vou citar o nome, disse: Santa, tu vai abrir tua academia. Eu disse: cara, como eu vou abrir uma academia agora? Eu não tenho dinheiro agora no momento. Ele disse: tu vai abrir uma academia numa casa velha, seja onde for, que eu tenho certeza que vai dar certo. Isso me incentivou. Cheguei em minha casa, cheguei para a minha namorada e disse assim: vou abrir uma academia. E sim, Juan, foi uma coisa... Decidi 5, 7 horas ali da noite. Quando eu fui em casa 10 horas, digo: vou abrir uma academia. Ela não acreditou, ela disse: você tá louco, tá louco. Eu digo: vou abrir uma academia. Isso no dia. Quando foi no outro dia, eu comecei a procurar um ponto para alugar, para colocar a academia. Logo depois, eu desenvolvi um card, já com a logo da academia, que é essa mesmo que vocês estão vendo aqui da Santa Fit.
Fiz um projeto com um colega da gráfica, deixei tudo pronto, a logo, e comecei a jogar na internet. Sem ter o ponto? Sem ter o ponto e sem ter nada. Só rolou a ideia. Só joguei a ideia. E daí fui memorizando logo depois, viralizou a marca da Santa Fit, foi bem recebida pelos alunos, viralizou, e aí daqui a pouco já consegui esse ponto que estamos aqui hoje. Aluguei, fiz o plano para 3 meses inaugurar a academia. Perdurou um ano. Porque você fez reforma. Porque na realidade... Reforma total, né? Que era uma casa. A gente que, vamos dizer assim, é verde, a gente acha que não é tão difícil. Mas se foi para um ano para a gente conseguir inaugurar a Santa Fit. Mas eu vou lhe dizer, você tem que abrir mão de muita coisa para que seu projeto dê certo. Dê uma pausinha, vai fazer seu treino. Agora há pouco, que passou um ano desde o contrato de aluguel até que você conseguisse inaugurar a academia. Eu conheço o ponto e sei que você não fez pouca mudança, né? Ao contrário, era uma estrutura de uma casa que necessitava de reforma. Como foi que você passou esse ano? Né? Com 2 empregos e gastando, acredito que boa parte do recurso aqui. Como é que você se virou em um ano com esse tanto de dinheiro empreendido nesse sonho para ser realizado? Então, Juan, na realidade, o trabalho de 5 da manhã às 10h30 da noite era justamente para isso, para arrecadar fundo, para conseguir fazer esse investimento, que não foi fácil. Eu sou funcionário público, tinha um dia por semana que eu ia para Quijingue fazer personal, que eu não trabalhava aqui. Eu tinha 12 alunos em Quijingue, justamente para juntar esse dinheiro para começar a comprar os equipamentos que eu já estava pesquisando. Quem vem aqui na Santa Fit e vê os equipamentos, são equipamentos muito bons, uma linha de primeira qualidade. Sim, comprou. Então, quando eu resolvi colocar a academia, eu digo, cara, a gente tem que ser diferente. Então, a gente não pode colocar qualquer equipamento. Nós podemos não ter uma grande diversidade, mas o pouco que nós vamos ter de qualidade. Como também foi introduzido na nossa equipe uma forma diferente de trabalhar. Qual é essa forma? Andei muito e viajei muito e viajo, e onde eu passo, eu percebo que os alunos têm grande dificuldade nas academias, principalmente academias de rede, porque se desprende dos profissionais que não têm para dar esse acolhimento, esse atendimento, esse incentivo, e nós introduzimos esse trabalho dentro da Santa Fit, que aqui na Santa Fit sabe que nossa equipe não é pequena, ou seja, tinha toda essa visão, mas para não fugir dos equipamentos, como foi investimento, comecei a pesquisar e comecei a vender algumas poucas coisas que eu tinha para juntar dinheiro e a trabalhar de 5 da manhã às 10 da noite. Eu trabalhava, Juan, 16, 17 horas por dia, e não é diferente hoje, quase isso também, justamente para tentar arrecadar mais dinheiro possível para dar o início no projeto. Então, a busca foi cansativa, a busca foi assim, vamos dizer assim, que eu pensava que não seria tão difícil, mas não é fácil. Você tem que renunciar à vaidade, você tem que renunciar às suas saídas, você tem que renunciar às suas viagens, para depois você fazer esse investimento. E quem sabe, todo investidor, que o investimento ele só vem lhe dar retorno com um longo tempo depois. Mas não foi fácil, passamos um ano pesquisando, 3 meses depois do ponto alugado, 3 meses depois, começou a chegar os primeiros equipamentos e a reforma em andamento. Porque assim, tinha que reformar o ponto, tinha que esperar os equipamentos e tinha que comprar outros equipamentos e tinha que correr atrás do dinheiro. Ou seja, era uma luta excessiva assim durante o dia para tentar que esse sonho desse certo, como graças a Deus deu certo, mas não foi fácil, não foi fácil. Tenho, Juan, uma fé tão grande que quando lancei o projeto e comecei a me desfazer de tudo que eu tinha, eu cheguei e disse, cara, isso vai dar certo. Como que uma luz
ela veio, caiu em cima e disse, não, vai embora que vai dar certo. Ia uma linha diferente. Eu comecei a pesquisar e eu fui seduzido pelos equipamentos que todo mundo sabe aí, quais são os equipamentos do Santafit. Então eu olhei, vi no Instagram essa linha, tinha lá um cliquezinho para apertar para ir para o WhatsApp, cliquei, não demorou muito, foi coisa rápida, me responderam. E adivinha quem me respondeu? O gerente da empresa, sendo que a empresa é muito grande. O gerente me respondeu e a gente começou a conversar, eu comecei a contar um pouquinho da minha história de vida. Daí ele perguntou se eu já tinha algum projeto em andamento e eu enviei tudo que eu tinha em mão para ele, já o projeto que eu já tinha pronto, a logo que eu tinha pronto. Eu não tinha o equipamento dentro ainda, não tinha nada, mas o projeto já estava feito de como seria. Sim. E daí foi questão, cara, de dias para correr atrás do dinheiro, para comprar esses equipamentos que a gente sabe que a gente que não tem o dinheiro, a gente tem que comprar uma parte para pagar outra. E foi assim, coisa de Deus, porque foi aprovado no primeiro momento. Coisa que essa empresa, ela é muito burocrática. E graças a Deus deu certo. E depois dessa compra, a gente já fez mais 2 compras na mesma empresa. Você tem expandido, né? Tem expandido. A gente já comprou mais equipamentos de outras empresas. Então, assim, o sonho ele é grandioso, a bênção é mais ainda. E a gente já fez 2 reformas no térreo e agora a gente está indo para o primeiro andar. Expandindo para o primeiro andar. Está expandindo, nós vamos fazer um andar de cima da Santafit. Eu acho que a gente está postando na rede social da academia e quem passa na frente da academia está vendo. Você sabe que não é fácil a gente fazer uma construção desse tamanho porque na realidade está sendo construída outra academia em cima da Santafit, que é a mesma Santafit, é só expandindo para a gente dar mais conforto, qualidade de atendimento, que é isso que os nossos alunos merecem. E daí, mais equipamentos, mas a luta é árdua. Então, empreender, muita gente às vezes pensa que é fácil, muitas vezes a gente pensa que dá uma vida de patrão, mas empreender é renunciar, empreender é organizar, empreender é administrar. Você tem que mudar seus comportamentos, você tem que mudar suas atitudes. Não sei se você me conheceu isso há 20 anos atrás, eu sempre fui um cara muito vaidoso. E saía muito, me divertia muito. E às vezes as coisas não saíam como eu queria ou como eu planejava. Mas às vezes você tem que parar e pensar o porquê não está dando certo. Então hoje, depois que foi lançada a Santafit, os comportamentos foram mudados, as atitudes foram mudadas. Responsabilidade. E a responsabilidade. Porque se você vai empreender, você tem que mudar e renunciar. Exato. E saber administrar, porque senão não dá certo. Porque eu pensava, gente, que não seria fácil, mas também não seria tão difícil. Mas aí, estamos aí na luta, estamos com um investimento grande, uma ampliação grande, e é só agradecer a Deus em primeiro lugar e os nossos alunos. Antes da gente falar do perfil, você começou a falar sobre o perfil e foi interessante que você parou, porque a gente vai voltar nele. Porque existe um perfil diferente da Santafit, a gente que já tem um tempo de academia consegue perceber, mas você me contou uma história que eu tentei cutucar 2 vezes, você não me contou, eu vou cutucar novamente. Você me disse que no momento de construção você largou o aluguel que estava. Cara, essa história eu quero que você conte, porque eu acho que é interessante, cara, porque é o nível de sacrifício, pessoal, que o empreendedor às vezes se põe, né, a prova, né, o sacrifício que o empreendedor às vezes não fala, não externa, né, e que só o ciclo de amizade mais próximo às vezes conhece, que é interessante e comprova o quão difícil é você empreender. Tá? Essa história que o Santa me contou, eu vejo, quando você me conta uma história dessa, eu tenho certeza que é um empreendedor que vai dar certo, porque entendeu o jogo, entendeu que não existe ganho sem sacrifício. Não existe sucesso sem sangue, sem suor. Me conte aí. É a história que eu fui pro quartinho, né? Na realidade, isso há 3, tem 2,
A academia da Santa Fe tem 2 anos inaugurado, tem 1 ano que a gente ficou. Tem 3 anos isso, que eu morava de aluguel. E daí o ponto da academia que eu aluguei estava muito danificado, mas tinha uma área do fundo que eram os quartos e banheiro, quarto sem porta, tinha outra área que estava legal, mas quando a gente ampliou a primeira parte, ficou só o quartinho do fundo. Então assim, eu morava numa casa que era perto da prefeitura, um pouquinho longe de onde é o ponto da academia, mas só onde eu prestava serviço, que é a escola e a academia, ficava muito próximo do ponto que eu aluguei. Então eu disse, cara, eu vou ficar para lá e para cá, eu vou ficar gastando com combustível, eu vou ficar perdendo algum tempo, então eu tenho que fazer o quê? Economizar. De todos os lados eu tenho que economizar. Fechei minha academia, fechei a casa que eu aluguei, entreguei, desaluguei a casa, peguei os móveis, alguns que dava para trazer para o fundo da academia, trouxe aqueles momentâneos que era para ficar no fundo da academia, e alguns móveis da minha casa eu guardei na casa da minha namorada. E fui para um quarto no fundo da academia que não tinha porta, que a porta era um madeirite. E todos os funcionários da Santa Fe sabem dessa história, porque quando nós inauguramos, eu ia para esse quartinho, eu ia para a escola, tomava banho só uma vez por dia, porque quando eu tomava banho cedinho, eu tinha que tomar banho antes da academia abrir. Eu abria a academia. Eu trocava de roupa da academia, pegava da escola, não tomava banho, porque para tomar banho eu tinha que usar o banheiro da academia. Então eu não queria usar, porque às vezes o chuveiro ainda não estava bom. Então eu tomava banho de manhã e quando fechava a academia. Eu dormia no quartinho, onde eu coloquei só o colchão, minhas roupas, e tinha outra área pequena que ficava um fogão, bujão, a geladeira, justamente para o básico para fazer as alimentações. E nesse período eu fiquei por quase 6 meses a academia inaugurada, porque eu dizia assim, cara, eu vou inaugurar a academia, eu tenho que ter uma receita para daí eu começar a sair daqui e ir para outra casa. Então nesse quartinho do fundo, Juan, você não tem ideia que ainda não estava nem acabado, era um quarto já velho, uma laje que já estava penetrando umidade. Quando chovia e a chuva era forte, pingava água do lado da parede e caía próximo ao colchão. Mas eu sabia que eu tinha que suportar aquele processo, porque era dali que vinha economia. Ou seja, é a tal da renúncia que você tem que fazer. E passei 6 meses nesse quartinho e depois disso que inaugurou a academia, com 6 meses, as portas começaram a se abrir, as coisas foram melhorando e daí eu saí do fundo da academia. Mas teve todo esse perrengue mesmo. Interessante, interessante. Podia faltar isso não. E agora falando já no nosso momento final da conversa, você falou de um perfil que eu acredito que vale a pena a gente destacar, já com o lado empreendedor. Você enxergou que os perfis de profissionais dentro da academia, e eu não falo só na nossa cidade, isso talvez boa parte das academias façam isso, eles não dão aquela atenção, não tem aquele zelo com o aluno. Então você se propôs a ter 2 diferenciais. Um é o que você já falou do maquinário, né? Começou com poucos maquinários, mas com qualidade alta. Isso te traz retorno a médio e longo prazo, porque você reduz com manutenção, você reduz com perca de máquina, né? Seus prejuízos em relação à máquina diminuem. E ao mesmo tempo você teve a ideia, a sacada, de colocar seus profissionais para atenderem individualmente, ou seja, ter zelo o suficiente para enxergar os alunos ao redor e corrigi-los e auxiliá-los ao mesmo tempo, né? Você acredita esses 2 pontos principais ao sucesso desses 3 anos, né? Para a gente contar com da obra também, que a Santa Fe tem tendo na cidade? Bem, eu acho que o carro-chefe da Santa Fe hoje é o acolher. E não é fácil, Juan, porque quando você se fala em material humano, porque para você acolher, você tem que ter um material humano. E para você ter um material humano, você tem que capacitar esse material humano. O profissional tem que estar capacitado, o profissional tem que estar habilitado para receber esses alunos. Então, não é fácil. Eu sabia que não seria fácil, mas quando eu resolvi colocar a academia, eu já dizia assim, cara, eu vou abrir a academia, agora a academia vai ser dessa forma.
o acolher, o receber o aluno, né? E é uma forma de manter ele na academia. A atenção com o aluno, o cuidado com o aluno, esse eu acho que foi o carro-chefe maior para o sucesso da Santa Fit. E claro, que com os equipamentos tops. Mas eu vou dizer ainda mais, que se a gente conseguir, nós profissionais de educação física, olhar com esse olhar do cuidar e do amor e tirar um pouco do peso do financeiro, eu acho que a gente consegue abranger uma maior parte daquelas pessoas que mais precisam da atividade de educação física hoje, que eu acho que todos precisam. Mas tem muita gente que precisa e não tem condições de pagar. Então o intuito da Santa Fit é esse, é acolher esse público, né, que não tem condições de pagar um personal particular, mas que nossos instrutores trabalham na Santa Fit como personagens particulares, que pagam apenas a mensalidade e tem todo um acolhimento. Sim. E todo um carinho e um cuidado. Então o carro-chefe maior da Santa Fit é esse, é o cuidar. A gente aqui, eu sempre falo para os meninos, gente, vamos cuidar dos nossos alunos. Às vezes os meninos dizem, Santa, mas não pode, eu digo pode. Às vezes é verdade, a gente tem que falar, né? Então cuida do aluno, acolhe, que o sucesso é garantido. Claro que daí você tem que trabalhar para você comprar mais equipamentos, que vai também facilitar o desenvolvimento, os resultados, as reabilitações em todos os alunos. Cada um aluno ele chega com dificuldade. Isso é individualidade de cada um, né? Mas a Santa Fit é isso, é o cuidar e o acolher. Perfeito. Indo para o fechamento, eu quero que você deixe um recado final já que você falou tão bem dos funcionários, né? A todos que são essa família Santa Fit. E também um recado que você daria para as pessoas que estão pensando em empreender. O que você aprendeu nesse longo período aí, desde aquele Santa Magarefe, que auxiliava o pai, depois que teve seu primeiro empreendimento, depois que trabalhou como personal, que administrou uma academia, que foi secretário, que você buscou nesse período todo de conhecimento, que você angariou nesse período todo de conhecimento, que você possa talvez resumir para quem está pensando em iniciar, para quem está projetando aí uma empresa, para quem quer entrar nesse mundo louco do empreendedorismo. Quero aqui agradecer, né, a nossa equipe, a equipe Santa Fit, que são nossos colaboradores, que a Santa Fit também não seria Santa Fit sem eles, que eles dão essa parte muito grande de contribuição para a Santa Fit ser esse sucesso. E falar para aquelas pessoas que querem empreender, que vá em busca do seu sonho, faça como eu fiz, lute, não desista, que não é fácil, mas se você tem um sonho e se você quer empreender, você tem que buscar, tem que lutar por aquele sonho que você quer. Mas, primeiro, organização, planejamento, né? Você tem que fazer um planejamento das suas ações, de tudo que você vai fazer, buscar ajuda, conhecer. E o que eu mais falo hoje, que para a gente empreender, a gente tem que ser capacitado a empreender. Então a gente sabe que o meio hoje ele oferece vários setores para você buscar essa capacitação, porque eu digo sempre que empreender não é fácil. Empreender, você tem que administrar e buscar. Então você que está aí, corra atrás do seu sonho, lute que você vai conseguir. Perfeito. Pessoal, finalizando, só agradecer aqui o nosso querido Santa. Valeu, Juan, obrigado. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. A ideia desse projeto é trazer o lado por trás, por isso que o nome é o lado oculto do sucesso, trazer esse suor que o empreendedor derrama para que as coisas deem certo. Siga a gente, esse é o primeiro de muitos do projeto, dá o like, compartilha e não deixe de seguir a gente aí no YouTube. Grande abraço a todos e venha evoluir com a gente. Um abraço, gente.